agradeço mais uma vez todos os expositores, todos os colegas presentes para o debate, também quem está acompanhando a gente pela internet. Então, a Internet Eleições não podia faltar uma transmissão ao vivo, e venho vendo nas redes sociais bastante gente comentando. A gente, às vezes, não percebe a dimensão e como a gente pode estar junto ao mesmo tempo e cada um num lugar, e um pouco disso daí que está no nosso tema aqui. Então, queria agradecer a todo mundo e já convidar para a mesa de encerramento aqui os nossos colegas. Eu queria começar convidando o doutor Diogo Cruvinel, que é secretário Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Por favor. Obrigado. E queria aqui convidar o desembargador Valdir Nuevo Campos, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, juiz no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Por favor, desembargador, muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade. A ideia geral do evento era realmente entrelaçar a internet e eleições, só que olhando cada vez por uma ótica. Só que não uma ótica à toa, olhando pelos seus diversos atores. Então, a gente queria pensar diante dos partidos políticos, da cidadania, dos candidatos, e não podia faltar justiça eleitoral. Pelo contrário, nós dependemos muito dessa visão, e é uma visão extremamente especial que a gente traz aqui e que nós tivemos a chance de conviver nesses 2 anos. Eu, particularmente, me sinto muito feliz de estar fazendo parte dessa mesa de encerramento, que é o encerramento da pesquisa, ou seja, a partir de agora são 2 anos de trabalho e elas são entregues, mas, em especial, composta dessa maneira. O colega, o Diogo Cruvinel, ele foi uma das pessoas que colaborou com o Manual de Justiça Eleitoral, de pesquisas em Justiça Eleitoral, e que a gente vem produzindo essa pesquisa, também vai ficar disponível no site. A ideia era ajudar aquele que procura pesquisar as decisões judiciais eleitorais com seus meios de busca, como organizar isso, o manual e tudo mais. E tudo isso é um produto da pesquisa, e a gente teve a chance e a honra de ter aí um olhar cuidadoso também do Diogo Cruvinel. E também está ao lado do desembargador Valdir Nuevo Campos. É uma grande honra representando o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e porque, de fato, nós precisamos render homenagens àqueles que produzem com muita seriedade esse material jurisprudencial. Não haveria pesquisa sem a decisão. É verdade que a decisão judicial está indo muito além dos conflitos e das partes. A verdade é que ela virou fonte de pesquisa, e nós, como pesquisadores, sem a atuação séria de vocês e de todos os colegas da Justiça Eleitoral, seria impossível ter uma pesquisa desse porte. Então, eu começo agradecendo que, nesses 2 anos, se a pesquisa foi possível, foi por um esforço de pessoas como vocês que estão aqui, que faz da Justiça Eleitoral essa possibilidade de produção de material jurisprudencial. Afinal, nós não teríamos tanta, como eu brinquei com o João Pedro de ler tantas decisões, nós não teríamos tanto material e não poderíamos trazer nenhuma inferência. Então, é uma forma de relacionamento com a sociedade e com a academia. Por isso é tão bom poder encerrar com essa mesa dedicada à justiça eleitoral. Bom, nós conversamos aqui, eu passo a palavra ao Diogo Cruvinel, para que possa trazer um pouco as suas considerações sobre o tema, olhando sobre o aspecto da justiça eleitoral. Obrigado, Diogo. Muito obrigado, Xará, Diogo. Eu agradeço muito pelo convite, né, e essa oportunidade. Deu certo de estar aqui falando para vocês, né? Agradeço fazer parte dessa mesa, também os presentes, o pessoal que nos assiste pela internet. É sempre bom, e eu gosto muito de louvar essas iniciativas, de tentar juntar a academia com essa parte jurisdicional, né? Isso é bom para os 2 lados, um jogo aí em que ambos ganham, né? Só para me apresentar, eu atualmente sou secretário judiciário do TRE de Minas, e entre 2009 e 2015 eu fui o responsável pelo setor justamente de propaganda eleitoral lá no TRE de Minas, e esse período ele me propiciou estar em contato com
várias situações, muitas delas inusitadas. E colaboro também, desde 2009 até hoje, com a Escola Judiciária do TRE e também outros setores de treinamento de servidores e de magistrados, e dentro dessa área de propaganda eleitoral. Então, eu gostaria de começar justamente dizendo sobre isso, o trabalho que a Justiça Eleitoral faz, e eu sei que o TRE de São Paulo também tem iniciativas nesse sentido de capacitar não só servidores, mas também magistrados, e vai além, capacita público externo. Eles têm programas de pós-graduação para público externo. Então, isso é bem legal também. E, enfim, nessas andanças minhas, inclusive pelo interior do Estado, em programas de capacitação para magistrados e servidores, me chamou muita atenção, principalmente no início, a falta de conhecimento e de contato e de traquejo, de habilidade dos juízes eleitorais com as então novas ferramentas de internet. E numa atuação em que eles eram responsáveis por justamente tirar aquelas propagandas que eram irregulares do ar, eles não sabiam sequer como operar uma rede social, não tinham ideias de conceitos básicos sobre ferramentas na internet. Então, isso era um grande dificultador. Obviamente que, com o tempo, isso foi sendo superado, a internet ela passou a fazer parte da vida de todos nós, e isso, de alguma forma, foi minimizada, mas o que importa são aqueles conceitos em que, ainda hoje, há muita dificuldade. Muito bem, eu não vou fazer uma palestra aqui agora, até porque essa aqui é uma mesa de encerramento. Eu acabei pensando algumas coisas que foram ditas ao longo da nossa tarde aqui e gostaria apenas de fazer alguns comentários. Serei breve pelo adiantado da hora, né? Uma tarde e noite de sexta-feira em São Paulo, é raro às vezes que eu venho aqui, a gente tem que valorizar, né? Mas, enfim, eu queria começar pela fala do Neisser, na mesa que me antecedeu. Essa questão aí de neuromarketing em propaganda eleitoral, seja em internet ou não, isso aí é da gente ter que parar e vamos pensar e vamos falar sério. O negócio não é brincadeira. Então, me incomodava muito, desde 2009, eu ler tanto na legislação eleitoral quanto nas decisões judiciais, juízes retirando propaganda e condenando candidatos ou pré-candidatos por supostas propagandas subliminares, sendo que aquilo não tinha nada de subliminar no seu conceito do marketing ou no seu conceito da neurociência. Aquilo que é subliminar é aquilo que atua abaixo do nosso limiar da consciência. Então, se a gente consegue perceber que alguma propaganda tem uma sutileza, ela já não é subliminar. Ela pode ser subreptícia, ela pode ser uma propaganda sutil, mas subliminar ela não é. Então, desde aquela época, 2009, que eu vinha tendo contato com essa área, me incomodava muito essa utilização equivocada do conceito de subliminar para condenar candidatos e pré-candidatos, e hoje, nessa mesa, eu fiquei muito feliz de ver o Neisser falando de uma forma bem apropriada, trazendo terminologia da neurociência para essa questão da internet. Mas aí a gente entra num outro assunto. Olha só, se, então, a gente começa a tratar seriamente de uma possibilidade de que haja propaganda eleitoral atuando abaixo do limite da consciência dos eleitores, a gente está transformando eleitores em quase que objetos. Eu sei que existe uma discussão já há alguns anos sobre proibição de propaganda veiculada especificamente para o público infantil. Então, a gente vê nos canais, principalmente da TV a cabo, né, que são voltados para crianças, nos intervalos entre os desenhos animados, eles colocam ali produtos, anúncio, né, de brinquedos, e usam estratégias de marketing para convencimento de crianças. Isso aí é uma covardia, porque a criança ela ainda não formou aquele juízo crítico para saber que aquele produto que está sendo mostrado a ela de uma forma muito sedutora, ela não tem condições de se defender daquele ataque publicitário que está sendo feito. Então, ela vai pedir para a mãe, desesperadamente, falando que ela precisa daquele brinquedo, daquela boneca ou daquele carrinho,
E, às vezes, o pai e a mãe não têm condições de comprar aquele brinquedo, aquele carrinho, e ver um filho chorando porque quer um brinquedo que viu o anúncio na televisão. Então, por que eu trouxe esse exemplo aí da publicidade infantil, ou voltada para o público infantil? Porque quando a gente traz o neuromarketing para essa questão da propaganda eleitoral, e essa mensagem ela é veiculada abaixo do limiar da consciência do candidato, a gente está transformando o candidato em um público infantil, porque ele também não vai ter condições de se defender daquela mensagem. O exemplo da musiquinha. Ele não sabe que ele gostou da propaganda por causa da musiquinha. E, se souber, ele não vai admitir. Então, aquela propaganda está agindo abaixo de um limiar da consciência e está transformando o eleitor em um público infantilizado. Então, se a gente juntar isso, propaganda com internet, a forma como isso se dissemina pela internet, ou mesmo na televisão mesmo, é uma loucura. Isso é uma mistura de Black Mirror eleitoral com galinha pintadinha, que consegue prender a atenção da criança e inserir lá dentro do subconsciente dela a mensagem de que ela tem que votar no candidato A ou B sem que ela saiba disso. Tá? Então, isso, nessa tarde de hoje aqui, eu acho que isso é o que mais estremeceu ali as estruturas dos conceitos que até então tínhamos sobre propaganda eleitoral. Então, avançando aqui nas minhas anotações. E a resposta que o Chico deu para essa falta de regulamentação nesse nível de detalhamento ou subliminar também é muito interessante, porque, se pretendermos regulamentar esse tipo de propaganda, teremos dois efeitos. Primeiro, de não conseguir regulamentar. Segundo, de restringir um tipo de propaganda que é absolutamente necessária para qualquer debate democrático. Então, para uma propaganda subliminar, talvez tenhamos que ter uma legislação subliminar também, o que seria algo... A gente vai entrar numa inception aqui, né? Uma origem, uma coisa dentro da outra, e não vamos conseguir sair nunca desse pântano. E aí, a Marilda ela trouxe algumas questões muito interessantes também, ela acabou de sair, sobre, e não só ela, outros que me precederam aqui também, da total impossibilidade de a Justiça Eleitoral conseguir realizar um controle sobre a propaganda eleitoral. Isso é absolutamente verdade, isso é correto. Agora, até que ponto a Justiça Eleitoral precisa ficar monitorando tudo? Eu me cansei de dar várias entrevistas aí para veículos de imprensa, na condição de chefe de setor de propaganda eleitoral do TRE de Minas, perguntando o que a Justiça Eleitoral vai fazer para coibir a propaganda eleitoral na internet. Então, isso é uma consequência de uma visão, às vezes, deturpada, de que a gente tem que ficar policiando. É uma obsessão pelo controle daquilo que é feito. Então, decorre muito também dessa expectativa de a gente ter, e até faço uma meia-culpa, a Justiça Eleitoral ela divulga também que vai fazer e acontecer para coibir determinados tipos de irregularidade, e às vezes não tem condições, e às vezes acho que nem tem que ser feito isso também. Deixa para um segundo momento em que os legitimados ativos entrem com uma representação e aplica a multa, mas a não ser que haja um desequilíbrio muito evidente. E mais, vai piorar. Se a gente já não tem condições de fazer esse controle, vai piorar. Eu não sei, vocês já devem ter tido conhecimento de que, recentemente, coisa de poucos meses, o TSE baixou uma resolução determinando o rezoneamento no Brasil inteiro, e rezoneamento, leia-se ou entenda-se como redução do número de zonas eleitorais no Brasil. Consequência disso, redução do número de juízes eleitorais e promotores eleitorais no Brasil, sendo que cada um deles vai ficar responsável por uma área geográfica cada vez maior. Então, se já não tínhamos condições de realizar essa fiscalização a contento, agora vai piorar. Tá? Passando esse rezoneamento, isso vai ficar um pouco mais difícil. Deixa eu ver o que eu tenho aqui mais para... Bom, a propaganda eleitoral ela migrou das ruas
para a internet, isso foi uma consequência até natural, tanto pelo aumento do alcance da propaganda na internet, quanto pela questão do financiamento de campanha. Acabou o dinheiro, a propaganda na internet ela é muito mais barata do que a propaganda no meio físico, né? Então, isso seria absolutamente natural. A Marilda também mencionou a dificuldade dela sobre conceitos de internet, de provedor de internet. Nós também tivemos essa dificuldade, né? Juízes eleitorais e servidores dos cartórios entrando em contato conosco, TRE, para tentar definir o que era isso, já que a legislação eleitoral dizia que era proibido propaganda em provedor de conteúdo, ou provedor de acesso, tal. Eu entrei em contato com o nosso setor de informática do TRE, buscando um conceito, foi uma confusão, eles não souberam me precisar. Entrei em contato com o TSE para ver se havia alguma orientação de cima e de baixo. Não tinha. E acredito que até hoje ainda não tenha. Em relação às enquetes, e a Roberta ela trouxe também o caso ali de crianças ou adolescentes que veiculam essas perguntinhas em redes sociais e ficam sujeitas a uma multa de, no mínimo, R$53 mil, a gente não pode tratar, como foi dito pelo Daniel aqui, o eleitor como se fosse um retardado. E outra, num jogo democrático de eleições, nós temos vários atores. Um desses atores é o eleitor, ele tem que cumprir o seu papel. Outro ator é o candidato, outro ator é o partido, outro ator é a Justiça Eleitoral e outro ator é a imprensa. Então, é esse conjunto de atores que faz uma eleição dar certo. Então, quando a gente fala que não pode tratar o eleitor como retardado, ele também tem que cumprir o seu papel, entendendo que aquilo é uma enquete, ou, ainda que no caso de pesquisas feitas por institutos que registraram perante o TSE e registraram a própria pesquisa antes de divulgar, o eleitor tem que dar uma conferida. Então, a gente sabe que tem institutos de pesquisas que são de propriedade de candidatos. A gente sabe que tem institutos de pesquisa que sempre, todo ano de eleição, solta alguns resultados às vésperas do pleito e normalmente erram. Então, o eleitor ele precisa verificar o histórico daqueles institutos para saber se ele é confiável ou não. Tem que fazer o papel dele, né? Eu me lembro também que um dia, trabalhando numa dessas campanhas lá para trás, um advogado chegou no balcão lá, pediu para me chamar e falou: lá no meu município, era uma eleição municipal, era um município do interior, tem 2 candidatos. Um candidato divulgou uma pesquisa dizendo que ele estava com 80% das intenções de votos. Só que, na mesma semana, o candidato adversário divulgou outra pesquisa dizendo que esse outro adversário estava com 80% de intenção de votos. Então, ora, a não ser que no município tenha 160% dos eleitores, né, o eleitor tem que desconfiar desse tipo de pesquisa também, né? Outra coisa, o Chico falou assim, da mudança de jurisprudência no curso do período eleitoral, que isso pode favorecer alguns candidatos e prejudicar outros, né? E a gente sabe também que os advogados mais experimentados, eles costumam também, logo no início do período da campanha eleitoral, testar a Justiça Eleitoral. Então, começa entrando com uma ação aqui, outra ali, para ver qual que é o entendimento dos juízes auxiliares da propaganda, para ver se eles já firmam ali o norte que vai ser durante a campanha toda, né? E, a partir daí, orientar os seus clientes candidatos, né? Outra coisa que eu ia falar sobre a questão de prejudicar a atuação da Justiça Eleitoral, além do rezoneamento e dessa obsessão pelo controle, é o seguinte: nessas últimas reformas eleitorais, eu ia fazer um panorama, mas o ministro Henrique começou, e o Daniel também falou nisso, né, que todas as reformas, desde 2006, pela 11.300, a 12.034 de 2009, 12.891, 13.165, todas essas leis elas vieram com uma fachada aparentando fazer uma reforma maior, e, na verdade, elas estavam reduzindo alguma coisa de propaganda. E, nessa última, o período da campanha eleitoral foi drasticamente reduzido de 90 para 45 dias, aproximadamente. Isso significa o quê? Que os servidores dos cartórios eleitorais, os servidores da Justiça Eleitoral, têm um período curtíssimo
para dar conta do julgamento, de processar aqueles pedidos de registro de candidatura antes da eleição. Então, esse período muito curto que a estrutura burocrática da Justiça Eleitoral tem para analisar os registros de candidatura estão completamente ocupados. As atenções da Justiça Eleitoral estão voltadas para o registro e a propaganda eleitoral. A fiscalização da propaganda eleitoral acaba sendo prejudicada. Não tem jeito. Isso aí é uma consequência da impossibilidade prática de se realizar duas tarefas importantes num período tão curto, né? É uma consequência da reforma política. Enfim, eu vou só dar alguns pequenos exemplos aí de que, se a propaganda eleitoral ela migrou das ruas para a internet, as, entre aspas, malandragens que os candidatos usavam nas ruas acabam migrando para a internet também. Isso é uma consequência natural. Vou citar um exemplo muito interessante que aconteceu em uma das eleições municipais em Belo Horizonte mesmo, que foi o seguinte: logo depois da proibição dos showmícios, antes era permitido a contratação de artistas para animar os comícios e, com isso, atrair um número maior de eleitores para aqueles eventos, além daquele que seria atraído pela fala do político, né? Então, isso foi proibido também sob a desculpa de faltar dinheiro para as campanhas. Mas, enfim, depois dessa proibição, em uma comunidade mais carente de Belo Horizonte, havia ali um candidato que tinha, nessa comunidade, o seu curral eleitoral. Só que, nessa mesma comunidade, apareceu um outro candidato também com chances fortes de ganhar. Então, o que esse candidato A fez? Ele espalhou a notícia, espalhou a propaganda, colocou vários panfletos anunciando um showmício com o artista mais famoso daquela época. Então, era o artista que o pessoal daquela comunidade adorava. Eu não lembro se era funk, pagode, sertanejo, algum desses gêneros que fazia já muito sucesso naquela época. Então, na hora que ele soltou essa notícia, a comunidade inteira falou assim: oba, vai ter show do cara, a gente está aqui doido para ver, e de graça, porque o candidato A falou que ia trazer. O candidato B falou assim: mas não é possível, não pode, ele não pode fazer isso. Recolheu alguns materiais de propaganda, entrou com uma ação na Justiça Eleitoral, pedindo uma liminar para proibir a veiculação daquele show. E conseguiu eliminar. Aí, o que ele fez? Voltou lá na comunidade e falou assim: eu queria fazer um show para vocês, mas, olha só, o candidato adversário entrou com uma ação e aí proibiu de ter esse show. O cara conseguiu capitanear os eleitores fazendo um uso político de uma decisão judicial da Justiça Eleitoral. Um show que jamais aconteceria. Ele sequer entrou em contato com o candidato. Eu já vi que tem advogados aí que já tiveram a ideia. Não, vamos parar com isso. Isso era uma mentira desde o início, se não fosse um crime, uma mentira, né? Na propaganda eleitoral. Nem tanto. Mas, enfim, só para fechar com esse exemplo aí, né, de uma curiosidade, que esse tipo de malandragem ele já existe desde sempre, desde que tem campanhas eleitorais, e não é novidade, não vai ser novidade se esse tipo de conduta aparecer na internet, por exemplo, com os dark posts. É outro tipo, que não foi pensado para essa finalidade, mas está sendo usado para essa finalidade, né? Então, com isso, eu encerro aqui minhas breves considerações. Claro que tinha muita mais coisa para falar, mas, pelo avançado da hora, eu devolvo a palavra ao Diogo. Tá? Muito obrigado.